Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e hoje eu decidi falar sobre esse mangá aqui de números complexos, que foi o spoiler anterior desse mangá de circuitos eletrônicos, certo? E anteriormente a esses circuitos eletrônicos foi abordado a eletricidade. A soma desses três mangás aqui, de uma certa forma, ele cria uma boa base para quem de repente quer fazer engenharia elétrica, né? Porque de uma certa forma eles vão indicar o que iria mexer, quais tipos de gráfico. Por exemplo, esse aqui de matemática de números complexos, pelo mangá eu percebo que é uma matéria muito importante, porque ele vai discutir sobre como encontrar a corrente alternada, a corrente contínua. Então esse mangá aqui, para quem for fazer engenharia elétrica, talvez seja uma boa alerta, né, para quem vai para essa carreira, para falar assim, ó, tem que estar afiado nessa matéria porque vai precisar bastante. Então de uma certa forma, o conjunto desses três mangás dá até uma base interessante para quem de repente tem dúvida, tem curiosidade, fala assim, acho que eu vou fazer engenharia elétrica. Dá uma olhadinha nesses mangás que de repente pode ser um bom indicativo se tá indo numa boa direção ou nem tanto, né? Então, enfim, fica a dica aí. Mas esse mangá aqui, ele me deixou bem surpresa justamente porque eles trabalham a questão dos números complexos da base mesmo. Então, como podem ver, aqui ela fala sobre os tipos de números. E aqui ela trabalha com o quê? Com os números naturais, que são aqueles números positivos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui podem ver que aí posteriormente ela vai agregando, né, cada vez mais números. Então aqui, por exemplo, tem os números naturais, que são os positivos. Aí depois vai ser agregado, por exemplo, aos números inteiros. Aí os números inteiros é quem? É o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, como podem ver, ela vai somando cada vez mais. Aqui, por exemplo, né, ela trabalha com a questão dos números decimais, que são frações, né? Por exemplo, como ela fala aqui, 1 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica de 0,333, né, infinitamente. E aí ela fala que esses daqui são os números racionais. E aí, posteriormente, ela vai apresentar os números irracionais, que, por exemplo, é o π, é o raiz de 2, porque eles são irracionais, porque eles não têm uma regularidade de repetição. Por exemplo, como aquela mesma fala, né, o π ele é 3,14, 15, 92, 65, e assim vai infinitamente, né? E tem professores realmente que ficam competindo com os outros, né, para saber quem decorou mais números dessa dízima aí que vai até infinito, né? Se tivesse o visor lá infinito, teria números lá para sempre, enfim. Aí depois ela vai falar aí sobre os números reais, que é o conjunto de todos eles que ela apresentou, e aqui tem um resuminho, né, que, por exemplo, tem os números naturais, que está contido dentro dos números inteiros, que está contido dentro dos números decimais e assim por diante, né? Que está contido dentro dos números irracionais, e aí tudo isso aqui vira os números reais. Os números imaginários, na verdade, ele já está como se fosse em outro plano, né? Uma coisa bem mais avançada. E ela ressalta também, inclusive, a importância aí da equação de segundo grau, né? Porque quando nós não temos algumas equações dessas aqui, ele não apresenta solução. Então, por exemplo, vai ser o gráfico, vai ser esse tipo de gráfico aqui, né, que não tem solução. E aí aqui entra os números imaginários, certo? E aí ela vai explicar, né, porque que não pode exatamente, ela fica irritada, né, que não, quando acontece isso, porque teoricamente quem vai conseguir responder essa questão, né, quando não existe x, né, que são as raízes, né, as possíveis respostas da equação de segundo grau, quem resolve vai ser justamente os números complexos, certo? Mas como podem ver, né, que eu deixei aqui anteriormente, ele consegue aí passar pelo menos eu relembrei quase toda a parte aí de equação de segundo grau, né? E é muito importante essa partezinha aqui, quando o A for positivo, né, a concavidade é virada para cima, quando o A for negativo, a concavidade é para baixo. São conceitos assim muito importantes que caem inclusive em concurso público, então é sempre bom estar relembrando, né? E aí, dessa forma que ela começa aí falando sobre os números complexos, ela trabalha de forma bem básica, né? Então, por exemplo, aqui, ela faz inclusive uma analogia, né? A importância aí para a questão da engenharia elétrica, né? Que vai trabalhar com a questão de corrente contínua, corrente alternada, que eles ajudam aqui a representar. Então, como essa representação é difícil, eles fazem por fórmulas matemáticas para ficar mais simples para eles, né? Porque pra gente assim que é de humanas, pelo menos para mim que sou formada em direito, né, é uma coisa muito complicada, vai ser complicada para todo sempre. Não, assim, eu até tenho curiosidade em aprender essas coisas, eu acho bem interessante, bem bacana, mas
É coisa assim que tem que gostar muito realmente para conseguir estar sempre atento, né? Pra estar realmente craque nessas coisas. E aqui, na verdade, ele fala na parte realmente de equação e aplicação, né, da equação de segundo grau. Então, na verdade, a aplicação da equação de segundo grau, né, de forma trigonométrica, tudo bem? E aqui, eles também, inclusive, trabalham com a questão, é, inclusive, de física, né, aqui envolvendo as velocidades. Isso aqui, ele se assemelha bastante com aquele que a gente costuma chamar de sorvetão, né? Então, esse aqui é da parte da cinemática da física, tudo bem? Isso aqui me lembra, inclusive, da decomposição de forças, né? Que, por exemplo, é P sendo, P cossendo. Então, que a gente tem que achar as forças que estão atuando no bloquinho e que a gente tem que fazer a decomposição dessas forças quando o bloco está como é que a gente fala? Quando tem declividade, né? Ele não está percorrendo o caminho reto, mas quando está em declividade, qual que é a força que está atuando no eixo Y, né? Qual que é o que está a força do eixo horizontal, por exemplo, que é do eixo X. Então a gente acaba relembrando isso aqui também, inclusive, na parte aqui desse mangá de números complexos. Então realmente essa parte aqui é parte conceitual, como se fosse um livro mesmo, tudo bem? Inclusive, o que eu gostei bastante desse mangá é que eles dão dica de matemática, inclusive para tirar a raiz quadrada, mas não é essa parte aqui, tá? Esse aqui tá dando dica de outras operações matemáticas, então é interessante que eles dão essas dicas, né? E aqui, por exemplo, né, se eu não me engano, ela fala também sobre a questão da trigonometria. Isso aqui é super mega básico, né? Qual que é a tangente? A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, é B, que é o cateto que está oposto ao ângulo, sobre o cateto adjacente que está ao lado do ângulo. Então, é B sobre A. Então, essas partes assim de trigonometria, inclusive, ó, eles retomam, e é uma parte fundamental, né? Quem é vestibulando tem que saber isso aqui na ponta da língua. Tudo bem? E isso aqui também, a gente vira e mexe... na verdade, assim, é por causa que o professor pedia bastante isso aqui durante o ensino médio, né? Só que normalmente não é coisas assim muito cobradas em vestibulares. Normalmente o vestibular que cai essas coisas é a Unicamp, tudo bem? Por exemplo, o Enem pode cair? Muito difícil, né? Eu nunca vi o Enem pedir números complexos até agora, né? Aqui, por exemplo, ele fala sobre os números de voltas que pode dar. Isso aqui é bem complicadinho, bem chatinho. A gente aprende isso aqui também no cursinhos também, porque para quem vai prestar Unicamp é fundamental. E aqui tá, entre aspas, a parte, na verdade, ela é mais conceitual mesmo, né? Apesar de ter esses balãozinhos dos personagens, né? É uma parte conceitual em que eles mostram as operações, se eu não me engano. Ele está indicando como é que faz a adição dos números complexos, né? Números complexos não pode misturar o número natural com o número que tem o izinho, né, que teoricamente é o número imaginário, e aqui eles mostram todas as operações. A divisão, a subtração, a multiplicação, porque a operação é um pouquinho diferente, tudo bem? Aí quando tem o Z pontinho, significa que a fórmula tem que inverter o sinal. Então tem todas essas coisas e eles explicam super bem aqui. Mas assim, como eu falei, isso aqui não cai muito nos vestibulares. Só se for o pessoal realmente que presta Unicamp, FUVEST, a própria Unesp, mesmo a segunda fase eu nunca vi cair, tudo bem? Então tem essas partezinhas assim que eles mostram como é que faz as operações, inclusive eles trazem exercícios que realmente são muito importantes. Então, ó, eles trazem os exercícios e já tem as respostas logo em seguida, certo? Então, é um ponto assim muito positivo e eles não começam com exercícios assim super mega difíceis, são realmente exercícios bem básicos para que o aluno consiga pegar a ideia e depois, né, conseguir desenvolver as ideias mais complexas. Aqui, por exemplo, a gente vê sobre... Oh, meu Deus, sumiu. Sobre a questão de limite, né? Esses negócios aqui de limite, se eu não me engano, eles já são de número... já são de nível superior, certo? Para ver função limite, essas coisas. Não é de nível básico, não é de nível do ensino médio, que eu quero dizer, né? Mas essa parte, assim, por exemplo, tem que saber que... Não sei, pelo menos para a segunda fase eu tinha que conhecer que
esse gráfico aqui, que ele tende ao zero, mas nunca chega ao zero, nós costumamos chamar de assíntota, né? Então, era uma informação que eu tinha que saber, pelo menos para fazer a segunda fase dos vestibulares, né? Então, era uma coisa assim que vira e mexe e cai, por isso que eu trouxe. Mas essa função limite aqui, normalmente é de nível superior, né? Então, não tem tanta necessidade de se saber isso aqui. De uma certa forma, função limite, acho que para a maioria das carreiras de exatas eu cheguei a ver um pouquinho, porque eu já estudei também na Federal daqui de São Paulo, mas assim, é coisa básica, acho que de todos os cursos, mas não é muito importante pro vestibular, tudo bem? Aqui, por exemplo, ele mostra em forma de matriz. Matriz cai bastante também na Unicamp, então esse livro aqui é para quem quiser prestar aí a Unicamp, né? Até que é bem importante, é relevante, porque ele trabalha com número complexo, que cai na Unicamp, com a questão dessa matriz, que também cai, trigonometria também. Se bem que trigonometria, ele cai em praticamente todos os vestibulares, aí não tem escapatória, tem que saber mesmo. Mas essa questão, assim, de matriz, não precisa saber essas funções. Não, já vi também cair dessas funções desse tipo, assim, na Unicamp também. Só não me lembro se é a primeira ou a segunda fase, mas eu já vi cair, certo? Então, trigonometria na parte de matriz, é bem complicado. Aqui, por exemplo, ele aborda um pouquinho sobre logaritmo, porque ele trabalha um pouco com a questão da função exponencial, só que como podem ver, né, essa função logarítmica, ela não é trivial, né, ela não é a coisa básica, então eu não recomendo essa parte aqui para quem de repente quer estudar logaritmo, porque eu acredito que seja de nível superior, né, pelo menos dessa forma assim que está escrito aqui, eu nunca vi pedir muito no vestibular, tá? Então essas partes assim. Esse gráfico aqui eu já até vi, sim, cair, né? Mas aí eu não me lembro exatamente que parte da matéria, mas eu acho que é coisa um pouquinho mais avançada. Eu não lembro, mas realmente está relacionado com logaritmo, que é a replicação de uma imagem com outra. Alguma coisa assim, eu não me lembro mais exatamente, certo? E aqui, por exemplo, aqui... Ah, agora sim, né? Agora essas partes aqui são, acho que propriamente da parte da engenharia elétrica, que vai trabalhar com essas funções assim bem diferentonas, né, que vai envolver números complexos, vai envolver esse número i, vai envolver vários elementos aí que eu particularmente eu não conheço. Pelo menos, e praticamente assim, a gente não vê isso no nível aqui, ó, no nível do ensino médio, né? Então, realmente aí é pra galera da engenharia. Então, para quem tem dúvida de fazer engenharia ou não, né? Às vezes esse daqui pode ser uma boa base para saber o que vai trabalhar, qual é o tipo de matemática que vai ter que saber para conseguir aguentar aí o curso de 4 anos aí de engenharia elétrica. Acho que é 4 anos, eu não sei exatamente. Mas aí, ó, tem bastante, né? Funções diferentes, né? Função integral, eu também vi um pouquinho de função integral lá na Federal, mas não me lembro exatamente como é que trabalha com essas coisas. E é isso, né? A parte ele praticamente usa como base realmente a engenharia elétrica, tanto que aqui a gente tem o circuito. Hoje, então, a gente trabalhou com esse número complexo, que praticamente, como mostrei, seria uma base aí de alerta para quem vai fazer engenharia civil. Eu não me arriscaria nessa área, né? Que eu acho uma área muito abstrata, né? Se trabalhar com questão aí de eletricidade, a gente nem consegue ver a corrente elétrica, eu acho muito abstrato, eu não arriscaria muito. Mas é esse hoje, né, que eu trabalhei, os números complexos. Eu vou deixar um spoiler, né, dos outros mangás que estão por vir, né? E para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o like, se inscrever aqui no canal. E se eventualmente ficou algum tipo de dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. E por hoje é isso, até uma próxima e tchau, tchau. Até mais, pessoal!